gente, estamos aqui, mamãe Suzana, irmã Luísa. Barulho de fundo porque a gente tá no Jardim Não Tem Jeito. E a gente vai falar sobre dicas para receber bem. Porque eu sou muito ruim disso e elas são muito boas. E elas têm ótimas dicas que elas vão compartilhar e eu vou ficar só assistindo. Podem começar. A primeira vez que a Vitória fez um chá na casa dela, quando ela se mudou para as tias, falei, Vitória, arruma tudo. Muito bem. Cheguei lá, já tinha 2 tias, ela não tinha descido. Não tinha tomado banho. Não tinha tomado banho. Não tinha gelado a bebida. Não tinha arrumado nada. Tinham 2 pessoas que iam ajudar, 2 mocinhas que estavam lá paradas olhando para tudo, sem saber o que fazer. As flores que eu tinha mandado estavam na lavanderia, no chão. Aí, né, depois dessa experiência catastrófica, eu resolvi fazer um guia para ela básico. E o guia é: 1. Esteja pronto na hora. Nem que a sua maquiagem não fique tão bonita. Não, Nem que você não tome banho. Pera. Daí, isso faz tempo já? Faz 6 anos. De lá pra cá, que você melhorou? Não é isso que eu ia falar. Eu ia falar que na época ela fez um post com as dicas no blog dela, que tá meio abandonado, mas a gente vai fazer uma pressão pra ela retomar. Cultivando a elegância, era muito bom. É, ele é bom ainda. Ele é bom, tem abandonado. várias coisas aqui. Não faz um ano que não tem nada. Mas então a gente vai linkar de qualquer forma esse post pra quem quiser ter as dicas de um jeito mais organizado. Mas então tá, vai. Então, segunda coisa, se você receber flores, arruma, deixa a casa arrumada um dia antes. Deixa a flor arrumada no lugar, deixa os pratos que você vai usar para servir já na mesa montado. Põe um bilhetinho em cima, assim, sanduíche, Pipoca. pastinha, Polvilho. pipoca, docinho. Assim, se Brigadeiro. você tiver ajuda, a ajuda ao chegar já pode colocando as coisas no lugar. Outra coisa, separa o que você vai servir: café e chá gelado. O chá tem que estar gelado, você não pode deixar para fazer o chá na Isso hora. aconteceu também. A Aí cerveja também tem que estar gelada. Tem que gelar quanto tempo antes? Umas 3 horas. Às 3 horas. Tem que comprar o gelo, tem que ir lá comprar os sacos de gelo na hora, senão o gelo derrete, pôr na tina, gelar a cerveja. O truque é pôr um pouquinho de água junto com o gelo, Pra cerveja. pra você conseguir encaixar a cerveja e tal. Tem que ter o sachê do café, né, já separadinho, a máquina funcionando, as xicrinhas, tudo que você vai usar para receber os seus convidados tem que estar pronto um dia antes, assim você não fica estressado no dia. Por exemplo, daí você tem que pensar antes o que você vai servir pra ver se você tem o material e se não tiver, você tem que ou pedir pra mãe ou pra amiga ou alugar. Aluga-se tudo nessa vida hoje em dia, tudo. Portanto, não precisa ter baixada de prata quando você casar. Precisa ter Que várias A coisas. gente ganha e daí não usa. Daí não usa, daí quando você quiser, você aluga. Para você aproveitar a sua festa e o seu convidado ficar feliz, tem algumas coisas que você se prepara para isso. A casa estar arrumada. Outra coisa, a casa estar circulação. circulável. Não adianta você estar com aquela sala fechada. Então tem 2 poltronas que estão atrapalhando, tira um dia antes também, coloca no cantinho e tal. Tira as cadeiras da mesa de jantar, se você for servir. Usar a mesa como buffet, tira a cadeira. Não encosta tudo na parede, fica parecendo velório, então guarda na lavanderia. Isso é muito importante. Você chega naquela sala de jantar e tá lá 1, 2, 3, 4. Só falta o caixão em cima da mesa. Gente, comportadas. Isso é uma coisa que eu aprendi de olhar. Ela sempre mexe em todos os móveis da casa inteira quando vai ter alguma coisa. Então, a sua sala, que é sempre de um jeito, ela não precisa ser daquele jeito se você vai ter alguma coisa na sua casa. Você pode mexer nos móveis, mudar tudo de lugar, Pra fazer outros circulação ficar bom ambientes, e né? tal. Não, até porque você vai ter 30 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas a mais na casa, elas precisam andar. E elas param bem naquele lugar que ninguém mais passa, daí pronto. Então, né, você tem que pensar nessa logística. Isso é um erro muito comum em casamento que a gente faz muito. A pessoa aumenta o número de convidados e quer que aumente o número de mesas e móveis. Não, se você aumenta o número de convidados, você tem que ter menos móveis para você ter mais espaço para as pessoas. Tipo, tira a mesa de centro se precisar. Sim. E a mesa de centro pode encostar na parede ou também é velório? Não, a mesa de centro não. Se fizer um cantinho, encosta a mesa de centro na parede, põe duas lá uns poltronas. negocinhos, põe uma poltrona e tal, não tem problema não. Tá. Eu uma vez fiz uma festa em casa e o closet virou uma sala. Porque não tinha onde colocar as coisas. No closet você tinha um sofá
E uma escrivaninha. É. Você tirou? Não, eu deixei o sofá encostado na parede, pus 2 poltronas da sala que estavam atrapalhando, uma mesinha e tal, e virou uma sala. Todos os espaços são aproveitados. E como que a pessoa monta, sabe, assim, sei lá, vai servir pipoca, polvilho e amendoim e pra arrumar a mesa? Isso é difícil. As peças, tá? Elas têm que combinar, não dá pra você pôr uma de prata, uma de cerâmica branca, uma de vidro e uma de palha, né? Pega todo mundo igual. Na mesma linha. Na Se mesma você quer fazer uma linha. coisa mais sofisticada, usa prata e vidro. Se você quer fazer uma coisa mais Mais esporte, rústica. madeira, Palha, e cerâmica. Vocês falam sempre a mesma coisa ao mesmo tempo. Pega um pouco de referência lá no Instagram da Botânica de mistura de peça. Ou vai em bons lugares de aluguel, tipo da Casa, Dona Filipa, Santa Festa, que tem peças para alugar. Se você não tem peça, você pode alugar as peças para fazer uma produção. Faça coisas que ficam prontas antes. Não vai você se meter na hora da festa querer fazer um bifinho, sei lá, um risoto, Bifinho, é uma coisa uma fácil. massa, alguma coisa que você precisa ficar na cozinha. Não. Se é você que está lá recebendo e cozinhando, tudo frio. Frios, queijos, pães. Saladinha de tomate, salada. temperada. Hot dog é a melhor comida de festa. Toda vez que a lá, é gente verdade, faz bicho. hot dog na festa, as pessoas amam de alegria. Amam Com de alegria. rechô, com as salsichinhas, pãozinho já cortado. Nós não combinamos. Não. E os potinhos com mostarda, ketchup, batata palha, um pote maior, Batata palha você compra pronta, muito boa. compra pronto. O pão você pode encomendar na padaria, o pãozinho francês, aí você corta. Aí aquela salsichinha pequena, que tudo menor é mais fácil, né? E Dá daí, pra fazer salada de grão também, que é bom. Você faz uma saladona assim de grão, misturados e tal, que é coisa que você come fria mesmo. mas aí tem que alugar garfo. Não, você pode fazer no potinho. Mínimo um garfo, né? Tá bom, Garfinho. um garfinho, Você vai ter que um potinho. alugar copo sempre. Você nunca tem copo disponível. Verdade. Em quantidade. Aluga o copo e um garfinho. Um garfinho. Ou 3 Tá. pratinhos. E um potinho Mas assim, né? Não precisa ser pra... No doce, em vez de ter sobremesa, brigadeiro para todo mundo é o que as pessoas mais gostam. Docinho de casamento que você não precisa só ter no casamento. Ou bala de coco. Bala de E a coco. bala de coco. Mas teve aquela festa que foi muito boa, que a gente fez aquelas sobremesas que eram todos os doces, tipo doce de fazenda. Ah, isso dá trabalho. Se dá Nossa, trabalho, mas é muito não é bom. todo mundo que come, fica lindo, que você põe umas compoteiras, aqueles doces Não, era de coloridos. potinho, a gente já tinha É, feito uns potinhos, lembra? tipo um Potinho. copinho de É. shot com a goiabada e requeijão e tal, mas Fez mó sucesso. Mas deu um bom trabalho. É, brigadeira, mas Mas às vezes a pessoa quer ter trabalho também, a gente não precisa só dar dica pra quem não quer ter trabalho. Mas brigadeiro é mais fácil. E bebida? Quais são as dicas, tirando a da cerveja? Você pode fazer umas jarronas tipo de sangria. Então você já Clericô. corta, clericô e sangria, você já corta as frutas e faz umas jarronas. Uma vez eu fiz também no Shabbat com umas amigas, um daqueles filtros que você aluga. Filtro! Daí você faz De assim, vidro, né? Bonito. Bonito. Daí você faz assim, 5 receitas de clericô e deixa lá. Deixa a dica, deixa uma colher, porque às vezes as frutas entalam na saída. Então você deixa uma colher zona daquelas compridas para as pessoas desentalarem a fruta e pegar a fruta e daí fica pronto. o importante é você pensar no que você vai servir. Gin porque, tônica também dá pra fazer isso. claro que você não tem a colher comprida para mexer. Então você fala assim, vou servir clericô, o que eu preciso? Um jarra grande, A um colher. filtro, a colher. Senão você chega na hora em top, pega a colher de pau lá. Não. Ó, a perota pra deixar pronto. Gin tônica dá pra deixar. Quer dizer, eu tenho quase certeza, tá? Tônica? Uma vez o Guilherme, meu marido fez. A gente fez uma vez uma festa que ele deixou assim, uns 3 bebidas prontas já na cozinha. A gente deixou os copos, tem uma prateleira, deixamos todos os copos prontos numa bandeja. As 3 coisas que ele fez lá misturadas e que as pessoas iam lá e serviam. Olha. E daí tinha um cooler com cerveja, acabou. O alcoólico tava aí Se resolvido. você não quer chamar um barman para ficar fazendo drink na sua casa, escolha drinks que possam ficar prontos. E tenha sempre Guaraná e Coca-Cola e água com gás para os que não bebem, que nem eu, né? Não ficarem lá. E o que você vai beber? Ai, nada, obrigado. Que Muito mais? bem. Dicas de comida, de bebida, de arrumação. Música. A música. Deixa Ai, a playlist pronta. Playlist. É. A casa ideal está com a dona da casa pronta, as Música. flores montadas, A vela acesa. a vela Eu ia falar acesa, da vela. a música tocando, a bebida servida e um pouco de aperitivo.
já posto. Nada pior do que você chegar com fome e não ter nada pra comer. Aí, alguma coisa pra pessoa comer, ela fica feliz. Sabe o que é bom? Polvilho com coalhada. Polvilho com coalhada. Polvilho, aquele polvilho de palitinho é bom, que você já... E a vela, eu ia falar, porque sempre essa é a minha função. E é bem fácil. Nós duas arrumando que nem loucas, e aí, mãe, o que eu faço? Vai lá acender a vela, vai. Pega a toalhinha do lavabo também. Vai na pegatória do lavabo. Toalha do acender a vela. lavabo também é uma coisa importante. Importante lavabo. O né? lavabo. Ou lavabo, Ou você o não tem banheiro, lavabo, que você pega o vai banheiro usar. da casa, tira aquela tralha toda que tá Tira a sempre calcinha que bagunçada. tá secando no É, box, deixa sabe? As arrumadinho. toalhas É. que estão penduradas, os produtos todos em cima. Deixa Dá um- tudo limpinho, dá uma arrumada, Põe a acende vela. uma velinha cheirosinha e pronto, aproveita a sua festa, esteja com tudo pronto, pra A você não ficar música estressada, ligada. porque nada pior do que você fazer uma festa, E ter não o trabalho aproveitar. e não aproveitar. O importante da festa é aproveitar. É isso aí. Muito bem. A mamãe terminou o vídeo, mas eu queria só falar que uma coisa que elas sempre fazem, que eu também já reparei, elas arrumam tudo, deixam a música ligada, tudo, e daí sobe pra se arrumar rapidinho. Porque daí se Nunca se arrumar... arruma. Você nunca se arruma. Mas tudo bem. Não, mas entendeu? Se você não vai ter o tempo, é melhor você ter deixado tudo pronto e se arrumar correndo do que tá bem arrumada e não ter deixado nada pronto. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Tipo, quando eu falo, tchau, gente, já tô indo no cabeleireiro. Elas fazem olhar com rainhos. Assistam o vídeo que já entrou, que é só com a mamãe, ensinando a fazer arranjos de flor, que é uma coisa muito importante na sua festa, o arranjo de flor. Bom, muito obrigada, mãe e irmã, pelas dicas. E é isso aí, gente. Nos vemos no próximo Boa vídeo. sorte. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar nos comentários, que daí a gente pode fazer outro vídeo para responder. Tchau, gente! Deem like, se inscrevam no canal.